Esse aqui é um Performa 6360. É claro que todos os Performa quebra essa frentinha aqui. E esses botãozinhos que o cara colou com Super Bonder. Ele está no típico estado fecal que a gente encontra Mac hoje em dia, com esse tipo de nojeira, Durepox no fio. Nunca acha esse plastiquinho, nem o plastiquinho daqui, porque eles são colados ou encaixados e com o tempo se perde. Vai um encaixezinho aqui, ó, ele quebra. Esse aqui tem uma placa de vídeo que quando eu comprei ele eu imaginei que o cara não tinha um monitor para ligar aqui e deve ter pensado, eu vou ser esperto, eu vou colocar uma placa de vídeo PCI aqui. Esse Mac aqui aceita a placa de vídeo PCI, mas ele não vai funcionar com qualquer placa que a gente usa em computador normal, porque ele é um Mac. Ele precisa de uma placa com a BIOS da placa de vídeo modificada. E ele me vendeu alegando que não dá vídeo. Que se dane, eu sou restaurador, isso aqui é fichinha pra mim. Mas tem uma surpresinha dentro dele. Esse não é o único Performa que eu tenho aqui nesse momento. Eu já tinha comprado esse. Esse daqui está num estado muito melhor, apesar dele ter sido pintado, personalizado. Esse daqui é o controle remoto, que alguns modelos de Apple Performa vinham porque ele tinha uma placa de captura de TV analógica. No caso, esse modelo aqui tem tanto a entrada de captura de TV analógica quanto a entrada AV. Aqui ele tem o mousezinho original, cabo de força original, e veio com um extensor ADB, um cabo serial aqui que não tem nada a ver, mas veio com ele, então eu guardei junto. O tecladinho também original. Nessa máquina aqui eu só fiz a restauração na máquina e não nos periféricos, então o teclado e mouse eu nem cheguei a limpar eles estão ainda bem sujos, mas é o original. Muita gente vai olhar esse teclado e falar assim, mas pra que serve esse botãozinho que tem a mais no teclado? Bom, esse daqui é um teclado de Mac. Ele não tem o logo do Windows, que deveria ficar aqui, e ter o logo da maçãzinha no lugar de onde era o Alt. Esse daqui se chama Command, se chama essa tecla. Esse daqui é o Alt, que deveria de ficar aqui, chama Option. E nos Macs mais antigos, a gente não tem o teclado que vai só até o F12. Ele continua F13, F14, F15. No mínimo peculiar. E este botãozinho é o botãozinho de ligar o computador. Você simplesmente vem aqui, aperta aqui, o computador liga e começa a funcionar. Não fica em stand-by, tipo o computador em espera. Ele desliga completamente e liga completamente quando você aperta esse botão. Alguns computadores dos anos 90 tem um teclado que tinha umas teclinhas aqui a mais que também fazia isso. Esse Mac que está guardado aqui é um Mac meio peculiar porque o cara personalizou ele. Não sei por que diabos ele pintou de verde, mas a minha teoria é
que ele gostava muito do iMac G3 e ele quis fazer uma coisa parecida. Eu ia pintar ele de bege de novo, mas eu achei que ficou tão bonitinha essa cor. Eu acho que esse verde saiu em um Corsa. Na parte de baixo ele pintou de um outro tom. Tem uns machucadinhos nessa máquina. Ela chegou pra mim toda quebrada, eu tive que colar um monte de pedacinho. Ele teve o trabalho de recortar aqui o Macintosh. Para colecionador é meio de torcer o nariz. Isso daqui é ridículo no meu gosto, né? Uma maçãzona onde devia de ser o monitor. Se ele tivesse deixado ele todo verde, eu acho que até dava para engolir, mas essa maçã aí ficou tosca. Esse Mac aqui, se eu não me engano, é um Performa 6230. Ele tá sem o adesivinho de modelo que devia de vir aqui. Os botãozinhos desse aqui eu já tinha dado um jeitinho, mas todos os Performa quebra esses dois botãozinhos de volume. Esse daqui por um milagre tem a frente do drive de CD, que todo mundo quebra e perde. Apesar desse drive também tá meio frouxo. Eu resolvi não arrumar e conviver com ele assim, que eu não sei até quando vai funcionar esse drive de CD. O drive de disquete dele tá funcionando. Esse daqui é o que a gente espera quando ouve falar de um Mac Performa. Ele tem a placa-mãe tradicional desse modelo, que na época era uma porcaria, ela foi mal projetada. O processador ele tinha que trabalhar 4 vezes para fazer uma única operação, porque essa placa-mãe originalmente era de um computador muito mais antigo e a Apple fez uma gambiarra para fazer um processador mais moderninho funcionar, para eles não terem que gastar dinheiro desenvolvendo um computador novo. O próprio gabinete dessa máquina e dessa daqui também, de todos os Performa que é horizontal, é na verdade o gabinete do Macintosh Quadra 630 ou 610. Toda a linha Performa eles reaproveitaram peça de outros Macs para fazer o Performa. O Performa era uma linha para vender no Walmart, tipo o que a Positivo é na Casas Bahia hoje, a Apple queria ser nos anos 90. Esse daqui tem a placa de captura de sinal de TV analógico para assistir TV no próprio Mac, e tem a entrada para ligar videocassete ou um videogame, que é essa daqui. Cada uma dessas daqui é uma placa separada e opcional, não é padrão vir neles. Esse daqui não perdeu o plastiquinho que vai aqui na fonte, que não encaixa, e essa plaquinha de plástico também ainda está aqui. O protetor do espelho ainda está aqui. Esse daqui está até bem conservadinho. O que muita gente não sabe é que quando o cara acha um desse em algum lugar, ele tenta ligar apertando os botões do volume até quebrar o botão. Esse computador não tem botão de liga e desliga aqui na frente. Algumas pessoas vão falar assim: é porque esse computador ele só liga pelo teclado. Não, ele não liga só pelo teclado, ele também liga pelo teclado. O botão de ligar de Mac Performa fica aqui atrás. É esse botãozinho aqui que está meio quebradinho. Esse aqui é o botão de liga e desliga desse tipo de computador. E a entrada, a saída de vídeo dele é diferente dos computadores normal. Esse daqui se chama DB15, esse conector. A Apple usava esse conector até 97, início de 98, os computadores da Apple usavam só esse tipo de monitor aqui. Para você usar um monitor normal, você precisa de um adaptadorzinho que transfere esse tipo de pino para o pino, para pinagem de monitor normal, que é erroneamente chamado de DB15. Ele tem um outro nome, acho que é DB15B, uma coisa assim, que é o famoso VGA. Esse daqui não acha fácil esse tipo de conector aqui. Você só vai achar importando. Esse tipo de computador da Apple dos anos 90 tem uma coisa que hoje a gente não acha mais hoje em dia, que é a facilidade de dar manutenção nele. Se eu puxar esse pininho aqui para cá,
e esse daqui para cá, essa portinha sai. E se eu tirar esse parafusinho e esse parafusinho, isso daqui sai que nem uma gaveta. Sai a placa-mãe inteirinha, ela desconecta, ela tem um conector lá no fundo que conecta a placa-mãe aos periféricos da CPU. Eu puxo, coloco memória, coloco placa de vídeo, faço limpeza de qualquer coisa que eu precisar, só de puxar. Esse ferrinho aqui é justamente para isso, é um pé no saco tirar daqui que eu não tenho unha. Ele serve como fosse o puxador da gaveta. Esse Mac aqui eu não tenho nada para fazer nele, mas eu tirei ele lá da minha coleção porque esse daqui eu não vou ficar com ele. E eu comprei aquele ali com a intenção de ficar com aquele ali na minha coleção e passar esse daqui para frente. Mas como ele tem esses acessórios que o outro ali não tem, eu vou tirar, por exemplo, a placa de TV e o que mais eu achar nesse Mac aqui para colocar no que vai ficar comigo. E esse daqui eu vou passar para frente. Talvez eu pinte ele de bege de novo. Esse tipo de Mac para abrir, ele é bem intuitivo. Isso daqui é claro que vai sair na sua mão, porque eu duvido achar um Performa que isso daqui não esteja saindo na mão. Primeiro você tira essa tampa de cima, empurrando ela para frente. Essa daqui que já está saindo, ela também sai para frente, assim como essa. Muito cuidado na hora de puxar para não quebrar esses pininhos. Eles são ganchinhos. Aqui na parte de trás é só soltar esses parafusinhos, que esse daqui também. Essa parte plástica sai. Isso aqui tem que ser puxado para cima com delicadeza, porque ele tem um monte de dentinhos. E provavelmente isso daqui deve estar um biscoito creme cracker. Se você for mexer, ele vai quebrar todinho. Esse faceplate aqui, essa tampinha, tem esse corte aqui que é para colocar a placa de captura de TV. Como esse daqui veio sem esse opcional, ele vem com espelhinho cego. Para colocar a placa de TV é bem simples. Aqui tem esse flatzinho, ele vem para fora, você conecta ele na placa de TV, enfia ele para dentro que nem uma gavetinha. E ele entra aqui e fica aqui bonitinho. Quando for tirar do outro, eu vou mostrar. Essa tampa aqui, ela desliza para frente e sai, mas ela é bem chata de tirar. Afastou aqui, criou esse gap aqui, ela já pode vir para cima. Não tira ela inteira porque ela é presa por um cabinho flat. Por que tiveram essa ideia de prender um cabo flat aqui? Não sei. Não tem necessidade nenhuma. Ela tem que ficar assim de lado na máquina, até você for soltar o cabo do drive de disquete aqui. A placa-mãe, se eu quisesse só adicionar memória ou só fazer alguma coisinha besta, trocar a placa de vídeo, eu não preciso desmontar ela inteira que eu desmontei aqui. Tirando os parafusinhos que deveriam de estar aqui, nessa máquina aqui não tá, a gente puxa a placa para frente. Deixa eu
ver se eu consigo puxar por aqui. E ela vem para frente assim. Aqui tá todos os componentes do Mac em uma única placa, tudo preso aqui. Essa daqui é a placa mãe dele, pequenininha. Nessa máquina aqui eu tirei a sorte grande porque ela veio com uma 3DFX ou 3DFX. Essa placa aqui sozinha custa 4 vezes o que eu paguei na máquina inteira. Então, saí no lucro. Infelizmente essa máquina estava na praia, então ela tá toda zinabrada, enferrujada. E fora a nojentice de 25 anos de idade que ela tem. Placa de captura de TV opcional. Zinabre. Slot PCI, que esta daqui tem, mas ela é dos Performa, eu acho que a única máquina que tem um slot PCI é essa. A série Performa 6300. 6200 para trás, todas são um outro tipo de slot, chama Nubus ou Nubus, uma coisa assim. E é um tipo de placa que a Apple usava lá, então você nunca mais vai achar nada para ela. Isso daqui é a bateria de BIOS do Mac. Eu recomendo vocês a tirar essa coisa daqui. Ele é preso com um velcro e bem forte, porque essa coisa aqui pode estourar um dia e vazar e corroer toda a placa aqui em volta. O Mac não precisa disso daqui para funcionar. Isso daqui é só para guardar a hora. E a PRAM, que é a BIOS do Mac. A única coisa que vai acontecer é que você vai perder as configurações de IP, essas coisas. Como é máquina de coleção, como fica guardada, é bom tirar a bateria. Aqui nesse caso ela já está com o zinabre. Aliás, a placa toda está zinabrada. Ela vai precisar de tomar um banho. Desses slots aqui, esse menorzinho é o cache do processador. Existiu empresas que faziam um processador mais rápido, um upgrade para PowerPC G3 e acho que até G4 existiu, que encaixava aqui no slot de memória cache da placa-mãe desse modelo de Mac e de outros modelos de Mac que usam esse tipo de slot. Isso daqui nos computadores normal seria mais ou menos como o slot Coast, que é o slot para memória cache em placa-mãe de computador comum. Essa daqui é memória DIMM tradicional, mas de um padrão bem antigo, e essa máquina é bem chata para aceitar memória, então não vai ser memória DIMM de qualquer tipo que vai servir aqui nela. Esse daqui é o interior dele. Aqui é a saída de vídeo. Isso daqui não é uma placa de vídeo, isso daqui é só a saída de vídeo. A placa de vídeo fica na placa mãe. Esse daqui é um cabo flat que vem aqui. Aqui tem um conector que liga a placa mãe a um monte de saídas de cabinho flat, e os cabinhos flat fazem essa comunicação com a placa mãe. Cabo da placa de captura de TV, cabo de vídeo. Aqui fica embutido um conector SCSI e alimentação do drive de CD-ROM, que é SCSI. Então, se você tiver um drive desse daqui que não está funcionando, você está na roça porque você não acha mais essa porcaria. E o drive de disquete também é próprio dele. É um drive de disquete que usa esse conectorzinho pequenininho de Mac. Esse drive de disquete, se não me engano, ele também é alimentado. A alimentação vem desse conectorzinho aqui. O drive de disquete, o único conector que ele tem é esse, ó. Ele não tem aquele conector branquinho de tamanho do meu dedo, assim, para colocar a alimentação do disquete. Então, alguns desses drives, eles tem motorzinho, ele ejeta o disquete para fora, cospe, que nem fosse um drive de CD. E tem alguns até que come ele automaticamente. Você só coloca o drive aqui, o flop aqui, e ele já detecta e ele puxa para dentro. Esse daqui ele não tem o sistema, o mecanismo de puxar para dentro, mas ele tem o mecanismo de ejetar.
Fonte, geralmente a fonte não tem muito que dar problema nesse tipo de computador. Os capacitores dela são bons, só precisa dar uma revisada. Cooler também geralmente não dá problema, ele não fica nem sequer barulhento. Tá com rolamento bom. No mais, essas máquinas eu acho que só costuma dar problema de HD, por exemplo. O HD dele é IDE comum. E problema na placa-mãe por corrosão, alguma coisa assim. Na frente, o drive de CD, de disquete e o próprio HD, eles saem de forma fácil aqui pela frente. O drive de CD, por exemplo, você aperta aqui com esse e puxa ele para frente, mas devido à idade que eles têm, eu recomendo não fazer isso. Isso daqui é uma prancha, uma tabuinha de plástico que tem uns engates. Qualquer movimento que você fizer aqui, como foi planejado para ser feito, apertar e puxar, vai resultar em você quebrando um monte de pedacinho de plástico. Então, isso daqui, se você apertar, provavelmente ele vai subir aqui e vai quebrar. Os dentinhos aqui vão quebrar. O encaixe do drive de disquete ele é de metal, então ele não tem o que quebrar. Mas aqui no HD também vai um suportezinho de plástico e ele também quebra se você ficar mexendo sem extrema delicadeza. Esse HD aqui já está meio solto, falta uma chapinha que vai aqui que prende o HD aqui nesse parafusinho aqui, ó. Desconecto o flat aqui, o cabo de força. Ele vem aqui para frente. Puxa com bastante cuidado para não quebrar os dentinhos. Os dentinhos correm nesse trilho, assim como o do drive de CD. Esse daqui o antigo dono já quebrou tudo os dentinhos, por isso que ele estava solto. Mas aqui vai uns dentinhos que prende ele no trilho e faz ele correr para frente e para trás. O drive de disquete também é bem difícil de dar problema de parar de ler. Se o senhor não está lendo é porque tá com uma sujeirinha, precisa limpar com cotonete, álcool isopropílico as cabeças de leitura. O drive de CD não precisa soltar a flat lá atrás. Ele é preso nessa parte que faz parte do gabinete. Ele tem um conectorzinho que se encaixa diretamente aqui. A dica aqui é só tomar cuidado para que esses dentinhos banhados a ouro não levante quando você for encaixar aqui. Às vezes você vai encaixar, o dentinho faz assim, aí você encaixa e ele faz isso. Amassa. Então, a hora que for encaixar de volta aqui, fica de olho para ver se vai chegar o dentinho, se não vai bater em nada e arrancar ele. Esse daqui ainda tem um desse lado e os 3 originais desse. O cara quebrou os daqui. Se eu achar o pedacinho eu posso colar de volta, mas o plástico dessa idade já vai estar bem ressecado. Esse daqui é o botãozinho de volume, a saída de fone de ouvido, infravermelho e o LEDzinho verde de quando está ligado. Para tirar esse troço daqui, alguns que é só de encaixe, que nem esse daqui, você só puxa ele para frente e ele sai. Desconecta o flat aqui. Esse daqui também é bem difícil de dar problema. Essa parte aqui também sai daqui, mas ela precisa desparafusar a fonte, precisa tirar essa caixa aqui, tirar esse pedacinho de metal que tem aqui. Eu vou desmontar ele inteiro e vou limpar, lavar,
deixar tudo limpinho e depois eu volto a gravar.